Então, meus irmãos, vamos começar a leitura na primeira carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 6, dos versículos 13 até o 20. Diz assim o texto: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes, os alimentos, quanto aquele, o estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente fez essa leitura e a gente vai ver que Paulo está falando da relação de corpo do ser humano, ou seja, o corpo do cristão dentro do reino de Deus. Essa relação do corpo, e a gente vai expor sobre esse texto agora. Vamos orar. Pai de amor, estamos todos aqui, Senhor. Esteja nos guardando, livrando do mal. Que o Teu nome seja excedido sobre todo o nome, porque Tu és santo, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e tem nos dado. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, a caminhada dessa vida. Nos ajuda a entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida também. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aqueles que nós sabemos até o que não sabemos, porque o pecado fomos concebidos e vamos morrer por conta do pecado. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, Paulo, nesse texto, ele está insistindo, né? Ele já vem falando isso, a gente viu nos outros textos que a gente vem expondo, que Paulo vem estabelecendo um padrão, né, de comportamento para o cristão. O padrão de comportamento, Paulo está falando sobre isso desde os capítulos iniciais. Então, primeira coisa, o padrão de comportamento do cristão tem que estar associado à vida prática diária. O comportamento cristão não é um ato teórico, não vive na teoria, é na prática que se exerce esse comportamento que Paulo diz aqui nesse texto. E isso tem que ser útil na vida de quem pratica a vida cristã e daquele que está vendo aquele praticante. E engraçado que tem um texto aqui que no começo, né, esse versículo 3 diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Alguns estudiosos argumentam que parece que Paulo está citando o slogan popular da época. Como a gente, por exemplo, diz popularmente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente não tem esses ditados, né? A gente tem outro ditado que quem cedo madruga, Deus ajuda. É outro ditado popular. Ou seja, é um ditado popular da época. A comida é para o ventre e a barriga é para a comida. Essa era a ideia que estava na cabeça dos irmãos de Coríntios. Olha, se eu sinto fome, eu tenho que saciar minha fome. O que o corpo pede para eu fazer, eu tenho que fazer. E aí ele vai extrapolar a ideia de alimento para outras áreas da vida cristã. E Paulo vai falar sobre isso e a gente vai expor mais um pouco. Esse
problema, meus irmãos, a gente ainda hoje. A gente ainda tem esse problema ainda hoje. Por quê? Porque esse provérbio, vamos pensar assim, esse ditado popular, ele não tem base bíblica. Por exemplo, dizer, Deus ajuda quem cedo madruga. Você tem base bíblica para dizer isso? Se a gente for analisar, não. Não há base bíblica para isso. Não quer dizer que você acorde cedo e saia fazendo qualquer coisa na sua vida que Deus vai ajudar você. Não é isso que o texto diz. E nem quer ensinar, e a palavra de Deus não fala isso. Nem dá base para isso. Mas a palavra diz que aqueles que têm os meus mandamentos e o guardam, esse é que me ama. E eu amo ele também. Ou seja, há uma relação de amor entre o homem e Deus através do quê? Da guarda dos seus mandamentos. Não é porque você vai acordar cedo. Também não está querendo dizer que você não deve acordar cedo para trabalhar. Quem trabalha sempre acorda cedo. Mas o problema é que muitos ditados populares não têm base bíblica. E esse era mais um. Provavelmente os irmãos quando diziam assim, Paulo, o que o corpo pedir, eu tenho que dar para ele. Se o corpo pede água, eu dou água. Se o corpo pede comida, eu dou comida. Se o corpo pede, e aí a gente vai ler mais na frente, se ele pede sexo, eu tenho que dar sexo para ele. Se o corpo pede bebida alcoólica, eu tenho que dar bebida alcoólica para ele. Se o corpo pede cigarro, eu tenho que dar o cigarro para ele, eu tenho que dar a droga para ele. Se ele sente desejo, esse desejo tem que ser satisfeito. E aí Paulo vai falar a respeito disso. Dessas contradições em relação ao desejo humano e o que Deus quer para o homem. Então, meus irmãos, muitas vezes esses ditados são inofensivos. Não é? Porque você dizer, por exemplo, Deus ajuda a quem cedo madruga, você não está menosprezando ninguém, humilhando ninguém, você não está enaltecendo ninguém, você, na verdade, até está dizendo que Deus há de ajudar, há de abençoar a quem trabalha, mas eles podem conduzir as pessoas a tomarem decisões e a tomarem direções nada espirituais e nem muito menos com base bíblica. Quando os irmãos diziam que o corpo sente vontade, eu tenho que satisfazê-lo, ele dá margem e dá a possibilidade, abre um precedente para qualquer coisa. Qualquer coisa que o corpo deseja, André. Por mais absurda que possa parecer, mas se a pessoa sente desejo, é importante satisfazer o desejo. Existe uma escola filosófica que fala o seguinte, que nós temos que viver pelo prazer. Tem muitos que pensam assim, temos que viver e fazer aquilo que dá prazer, independentemente do que seja. A vida tem que ser vivida para obter prazer. Só que se esquecem que muitas vezes o prazer que eu obtenho é a desgraça do outro. O prazer que eu posso obter muitas vezes é a tragédia que você leva para o outro. Hoje em dia, você vê muitos adolescentes querendo o quê? Um celular do último tipo, da última marca, o mais recente, o mais atualizado, e ele não tem dinheiro, o que é que ele faz? Ele vai assaltar. E nós temos um índice altíssimo de roubos de celulares. Porque se criou a ideia de que é preciso satisfazer os desejos, ter prazer. E já está se estudando e vendo os impactos na mente do ser humano do uso do celular. Ele faz com que haja descargas de hormônios, por exemplo, como a endorfina, que é um hormônio de prazer, tão potente quanto um usuário de droga pode obter a mesma sensação. Então, talvez esses slogans, né, esses ditados, ao qual Paulo está se referindo aqui, sejam alguns que certos crentes da igreja de Coríntios estavam usando para justificar a participação na imoralidade sexual, por exemplo. Por que eu estou falando de imoralidade sexual? Porque Paulo transcorre aqui e diz aqui: não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? E o
porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. E ainda vai além. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, Paulo pega o exemplo do casamento, que a gente vê isso traçado lá em Gênesis: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Isso é um ato espiritual, ou seja, o sexo é elevado a um nível espiritual, porque você não vê os dois tornarem-se uma só carne, você vê sempre duas pessoas, né? Você não vê os dois tornarem um. A personificação de dois se tornarem um está nos filhos. Ali os dois se tornaram um. Quando pai e mãe se juntam, os marido e mulher se casam e vão tendo filhos, aqueles filhos é a união de duas carnes numa só. E Paulo está dizendo, olha, se eu me uno à meretriz, à prostituição, e me envolvo com a prostituição, eu na verdade estou fazendo o quê? Sendo uma só carne com a meretriz. Mas eu não devo fazer isso. Eu devo me unir ao Senhor em espírito com Ele. Então Paulo diz, olha, não há como usar esse ditado para querer transferir a possibilidade da imoralidade sexual, porque muitos de Corinto estavam pensando o quê? Já que o meu corpo pede água, pede água, eu dou água. Se eu tenho sede, eu bebo água. Se o meu corpo pede comida e eu estou com fome, eu dou comida. E se meu corpo pede sexo, por que eu não posso dar sexo para ele? E Paulo estava lidando com a situação de imoralidade, porque o ambiente já de culto daquela região ali da Grécia, em Corinto, era da prostituição cultural. Havia sacerdotisas, como a gente tem exposto durante o texto, que viviam nas portas dos templos das deusas Artemis, esperando as pessoas que iam participar dos cultos, e o culto tinha um envolvimento de sexo. O culto se dava com uma relação sexual. Nós fazemos culto como? Como é o culto cristão? Nós cantamos, nós louvamos, nós entoamos hinos, nós oramos, nós temos os sermões, os estudos bíblicos, isso tudo é culto. Culto coletivo. Fora isso, a prática de vida do cristão é um momento de culto. Para o pessoal ligado a Deus Artemis, não. A prática de culto é o envolvimento sexual. E Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque vocês estão pervertendo e não estão entendendo o que é o Evangelho de Cristo. Então diz aqui, como eles estavam pensando que o alimento era para o estômago, muitos deles não entendiam o propósito final de como deveria viver um cristão. Eles podiam pensar o quê? Podemos satisfazer os desejos mais íntimos dos nossos corações. Da mesma forma que pedimos água para matar a sede e pedimos comida para matar a fome, qualquer outro desejo natural do ser humano é possível que a gente possa consumir, né? Algo que venha a diminuir ou aplacar ou eliminar esse desejo. Só que Paulo está dizendo, olha, Deus destruirá tanto estes, os alimentos, quanto aqueles, o estômago. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo o seguinte, nós todos vamos passar por um processo que é inevitável, a morte, esperando o quê? A ressurreição em Cristo. Ao sermos ressuscitados em Cristo, não precisaremos de pelo menos 3 coisas que estão envolvidas aqui no texto. Não precisaremos de água, não precisaremos de comida e não precisaremos de sexo. Então Paulo está dizendo, olha, esse corpo que vai ser ressuscitado, glorificado, não vai precisar mais disso que nós estamos precisando agora. Então nós temos que entender que essa união espiritual com Deus começa agora. Ela termina, embora nunca vai acabar, na eternidade, mas ela começa agora.
Então vejam só, aí ele chega e diz assim: se o alimento não é o propósito final ou mesmo o foco da vida para poder viver, o que é importante para a vida do cristão? Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que importa não é trabalhar para comer, vivendo pela barriga, como as pessoas dizem, né? Hoje em dia muitos falam assim, vivendo pelo estômago. Paulo quer dizer que há algo mais além de apenas satisfazer os desejos do próprio corpo. Paulo também quer nos mostrar a importância do corpo que nós temos e que nós vivemos e que Deus nos deu. O cristão entende que cada corpo é composto fisicamente por uma matéria, que é o corpo humano, e a parte espiritual, que é a alma. Então, Paulo diz: olha, o corpo é muito mais do que o estômago e muito mais do que órgãos sexuais, por exemplo. Isso é importante, meus irmãos, sabe por quê? Porque quando as pessoas começam a compreender isso, começam a entender, primeiro, não incorrem no pecado da glutonaria, não incorrem no pecado da imoralidade. E o pecado de imoralidade é o tipo de pecado que leva à ruína muita gente. A gente tem muitos exemplos disso. E queira Deus que a gente não passe por uma situação dessa, porque atrapalha a vida completamente da pessoa. Uma certa vez eu conversando com uma senhora, ela é médica, o esposo médico, e o esposo tinha adulterado, tinha arrumado um amante, ela tinha descoberto, e depois de uns 3, 4 anos eles reataram um relacionamento. E eu conversando com ela, eu disse: mas continua do mesmo jeito? Ela disse assim: Marcos, não é mais a mesma coisa. A confiança a gente perde. A gente se relaciona, tem relação de amizade, o respeito, a gente consegue até restaurar o respeito, mas a confiança é perdida. A gente perde a confiança. A gente sempre fica achando que quando ele sai e demora para chegar, é porque ele está envolvido com outra mulher. Então Paulo está dizendo: olha, cuidado com a imoralidade. Cuidado com esse desejo incontrolado que o corpo muitas vezes tem. Por quê? O problema do corpo ser assim não é porque o corpo foi criado dessa forma. O corpo do ser humano tem esses problemas, esses distúrbios, vamos pensar assim, por conta da queda de Adão, por conta do pecado de Adão, foi transferido para todos os homens. Então o corpo daqueles que estão em Cristo, meus irmãos, serve a um propósito muito mais amplo. E é por isso que eles não foram feitos para a imoralidade. E a gente vai entender mais um pouco e ver que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, e por ser templo do Espírito Santo é local de culto. É nisso que a Igreja de Cristo é diferente de todas as outras organizações que se dizem buscar ligar o homem a Deus. Porque o próprio Deus não mora, não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita no templo que ele mesmo construiu. E é o de cada um daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Então o corpo de cada um de nós é o templo que Deus construiu para que ele habitasse ali. Mas os cristãos de Corinto usavam provavelmente, meus irmãos, alguns lemas na vida para justificar o quê? Dar a seus corpos para fazer tudo o que eles queriam. E Paulo está sempre questionando isso. Se meu corpo quer comida, então eu vou comer o que der vontade. E a gente sabe que muitas vezes nem todo alimento faz bem. Né? Nós temos sensibilidade dados por Deus para, por exemplo, observarmos que a comida está estragada. Você comer uma comida estragada, você pode até morrer. A mesma coisa é com relação ao envolvimento com a prostituição. E o problema está, meus irmãos, que mesmo Deus tendo criado esse apetite natural, porque o desejo de comer
é um sentimento natural. Cada um tem a necessidade e o desejo de se alimentar, mais ou menos nas mesmas horas, mas cada um come algo que satisfaz ele completamente um do outro. Cada um leva uma vida diferente, a alimentação é diferente, embora muitos produtos sejam quase os mesmos, né? Certa vez fizeram uma pesquisa e foram tentar descobrir qual o prato de comida, irmão André, que é padrão dos brasileiros. E o padrão estabelecido foi feijão, arroz, salada e um bife. E um pedaço de carne. Ou que seja frango, ou que seja, no caso, uma proteína animal, né? Ou um frango, ou um peixe, ou um bife. Ou carne, né? E Paulo está dizendo, olha, é certo que realmente Deus colocou esse desejo. Mas é necessário reparar o seguinte, que nenhum alimento que entra no homem contamina o homem. Mas, muitas vezes, aquilo que o homem vê e deseja, que não é alimento, contamina o homem. Um exemplo é a fornicação. E Paulo quer chamar a atenção à fornicação ou prostituição. Fornicação acontece quando pessoas solteiras se envolvem sexualmente. Chama fornicação. Quando se envolvem pessoas casadas, o nome é adultério. E Paulo está chamando a atenção que o apetite por alimento, o desejo por alimento é diferente daquele desejo por sexo. E muitos cristãos vivem a vida achando que se o meu corpo sente desejo, foi Deus que me fez assim, eu posso satisfazer os desejos. Paulo está sempre reiterando que não. A gente vai ver no versículo 13 que ele diz o seguinte: porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Logo no finalzinho do versículo 13. E ele diz mais: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Aí diz: não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Não, não faria. E isso é surpreendente, meus irmãos, porque o próprio Deus está dizendo, através de Paulo, que o Senhor fez o corpo de um cristão para ele habitar dentro dele. Por isso que esse ambiente tem que estar limpo, puro, porque algo santo vai morar dentro dele. O Espírito Santo habita em cada crente. E a gente tem uma parábola de Jesus falando sobre espíritos imundos, e ele diz assim: aquele que aceita Cristo, ele vai, algo mais forte que ele, expulsa aquele morador que estava deixando tudo sujo, ou seja, aqueles espíritos imundos, e vai embora, para longe. Mas se de repente você chega para essa pessoa que entrou no seu corpo e bota ela para fora, esse espírito volta para morar com 7 espíritos imundos 7 vezes piores. E a gente fica lendo aquele texto, como eu li algumas vezes, fica sem entender, meu Deus, mas eu nunca vi assim. Como isso se dá? Eu nunca vi a pessoa passando por isso. E passando a vida cristã, a gente vai conversando e conhecendo as pessoas, aí encontra pessoas que um dia entregaram a vida a Cristo e de repente abandonaram a vida cristã e voltam à antiga vida. E ele realmente volta a um estado muito pior do que antes. Se ele voltar, ele bebia, ele volta a beber, volta a fumar, volta a se prostituir. Ele acrescenta a quantidade de pecados que ele já tinha antes, e ele agora acrescenta mais. A vida se degrada mais. Muitas vezes se envolve até com drogas. Mas aí, meus irmãos, o corpo é o lugar onde Deus deve estar. Ele quer habitar no corpo. Então vemos o que, meus irmãos? Esse exemplo, a partir desse que Paulo está dizendo,
que a sabedoria dos desígnios de Deus para o corpo e para a pureza sexual, até o casamento, nos evita um monte de problemas. E na prática a gente vê adolescentes com gravidez indesejada. Vocês devem conhecer adolescentes que ficaram grávidos, tiveram problemas. O rapaz que a engravidou provavelmente some, a menina fica só, e aí os pais junto com ela tentam criar uma criança, e muitas vezes é uma criança criando outra. Quando é isso, há o problema de aborto. Quando não é isso, o problema de doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas por DST. Entre elas sífilis, AIDS e tantas outras. E tem situações de doenças sexualmente transmissíveis que podem levar a câncer. Que é o caso de muitas mulheres que desenvolvem câncer de útero por conta de uma doença sexualmente transmissível, que antigamente era chamada de doença venérea. E tudo isso acontece em detrimento daquilo que Deus diz: olha, vamos manter-se puros até o casamento e vamos evitar um monte de problemas. E esses são problemas que a gente vê. A gente vê. Esse resultado, meus irmãos, que a gente vê dessa falta de pureza, que muitas vezes essa palavra está se desvirtuando na boca dos ímpios, porque eles querem viver uma vida impura, e essa palavra dói aos ouvidos de quem quer viver uma vida de devassidão, uma vida de libertinagem, uma vida de fazer o que quiser da próprio corpo, como muitos dizem, corpo tem as regras, né? Muitas feministas dizem isso, porque querem desenvolver atividades as mais absurdas. Então o resultado é que quem usa o corpo dessa forma, usa de uma maneira que Deus nunca pretendeu que o homem usasse. Lembrando, meus irmãos, que Deus fez os nossos corpos com os propósitos mais elevados. E não foi para motivos inferiores, como o uso de drogas, de sexo ilícito, uso de produtos que trazem malefícios. Esses dias eu coloquei uma foto no grupo do WhatsApp, não sei se alguém aqui viu, de uma moça que ela começou a usar uma droga sintetizada em laboratório, chamada anfetamina. Ela termina, o último estágio da droga, ela parece um zumbi. Ela tem um corpo cadavérico. Ela está sendo levada à morte. Por quê? Porque queria um momento de prazer. Eu não sei se o evangelho chegou até aquela moça. Ela não é daqui do Brasil. Aquilo é uma foto de uma moça nos Estados Unidos. E a gente vê a que ponto de degradação chega o homem. Por ir de encontro àquilo que a vontade de Deus estabelece. Então, meus irmãos, o que a gente conclui e que Paulo quer chamar a atenção é que nosso corpo, individualmente, não é nosso. Ele é criado por Deus para ser usado para os propósitos de Deus. Ninguém pode dizer meu corpo, minhas regras, se esquecendo que Deus foi quem fez esse corpo. Porque quem parte para esse caminho, provavelmente é caminho de morte. Provavelmente, com certeza, o final é a morte. E a morte não é essa morte natural, mas essa morte espiritual que eu quero dizer. Então vejam só, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um com Ele, em espírito. Portanto, fujam da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que os vossos corpos é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, nosso corpo individualmente não é nosso. Ele é criação de Deus para ser usado para o propósito de Deus. Então a gente tem que tirar que lições, meus irmãos, desse texto. Todo cristão precisa perceber que nosso corpo pertence ao Senhor. Todo cristão tem que ter essa consciência.
O mínimo que ele precisa saber é que o corpo que eu tenho, ele é do Senhor. Ele foi quem me deu. E colocou uma alma dentro dele para viver. E como templo de Deus, Deus habita vai habitar naquele corpo na hora que a pessoa pede para Deus vir habitar nesse corpo. Não importa, meus irmãos, quais são as tendências, por exemplo, na cultura de um povo, em que lugar do mundo você viva, o cristão deve viver uma vida de maneira com um padrão de comportamento cristão, independentemente de onde ele esteja. Se a Bíblia diz que eu não devo adulterar, eu não devo adulterar aqui, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, o mais escondido. Por isso que o salmista diz: para onde eu irei da tua face? Se eu for para o mais alto monte, tu estás lá. Se eu for para uma caverna, tu também vai estar lá. Se eu for para a profundeza da terra, tu está lá. Se eu for para o mais profundo do abismo do mar, tu também estará lá. Então o cristão tem que ter um comportamento só, é aquele que é pautado e determinado pela palavra de Deus. E Deus diz aqui, por meio de Paulo: fugir da impureza. Fugir da impureza. E por último, meus irmãos, como nós somos morada do Espírito Santo, todo o nosso corpo, toda a nossa constituição mental está envolvida para o propósito de Deus. Tudo. Nosso comportamento, nossa constituição mental, psicológica, emocional, física, toda ela está envolvida e continuará sendo envolvida para a glória de Deus. Porque o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, todos nós temos um corpo que foi presente do Senhor para nós. Cada corpo que nós temos é uma bênção para nós. Se nós soubermos cuidar desse corpo, nós viveremos bastante tempo. Nós poderemos ainda aproveitar muito da comunhão contigo. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo o teu propósito. Que o nosso corpo não seja dado para a impureza. Que o nosso corpo seja para a tua glória. Que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós temos parte com Deus e Deus tem se envolvido conosco, Senhor. Nos ajuda para que a gente possa se unir ao Senhor e ser um só Espírito contigo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.